Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos continuar a nossa aula de direito, hoje sobre as normas éticas. É muito importante que você dê uma revisada no vídeo anterior sobre um mundo cultural para a gente poder iniciar bem, tá ok? Então vamos lá. Na aula anterior, a gente falou sobre o mundo cultural, tá certo? Então nós vimos lá a diferença da realidade física, a gente falou sobre a realidade cultural lá, tal, e a gente chegou nas normas de valores absolutos e as normas impositivas, tá ok? Então a gente chegou nesse ponto. Aqui a gente vai ir além, tá ok? Então vamos lá. Então nós encontramos as normas jurídicas. Nós temos a ética jurídica e a ética propriamente dita. Então nós temos uma certa ética e nós temos a ética normal, que ele foi bem relativista na questão da ética. Vamos lá, vamos começar pela ética. Então, segundo ao livro de Miguel Reale, a ética, ele acredita na ética material de valores, tá ok? Ele não acredita na ideia do dever para o dever, ou o imperativo categórico do Kant, tá certo? Ele acredita na ética material de valores, que é isso aqui, ó, mostrando-nos que toda e qualquer atividade humana, enquanto intencionalmente dirigida à realização de um valor, deve ser considerada uma conduta ética. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que tudo aquilo que tem um valor, que você está se dirigindo a um valor, é ético. Existe uma conduta ética, tá ok? Esse é um ponto específico que ele diz, por exemplo, que matar, ele é ético se for um valor. Se você buscar matar uma pessoa por um valor, então é ético, é uma conduta ética. E, mais uma vez, ele desconsidera os valores naturais, tá certo? A realidade natural e os valores absolutos. Por exemplo, se fosse levar para um valor absoluto, isso aqui não é ética porra nenhuma. Mas ele, como eu já disse, ele vê as coisas de uma forma diferente. Então, a ideia dele é a ética material dos valores. Tudo aquilo que é dirigido a um valor é considerado uma ética. E ele também relativiza o belo, o útil, o amor e o poder e o bem comum e social baseado na ética de material de valores. Então existe uma relativização do que é belo, do que é útil, do que é amor, do que é poder e uma relativização também do bem comum e social, porque é tudo baseado na visão dele de ética material dos valores. Ele deixa de lado, por exemplo, a não agressão, a liberdade e a vida, que ele nem coloca no livro lá dele, tá ok? Então tá aí. Então nós temos aqui as decisões axiológicas que geram imperatividade. Agora que a gente viu a ética, então aqui a gente vai falar sobre a ética jurídica. A ética jurídica são decisões axiológicas. Quando eu falo axiológicas, são decisões sobre valores, tá ok? Que geram imperatividade. O que ele quer dizer com isso daqui? Ele está falando a mesma coisa que a gente viu na aula anterior. Por isso que é importante você ter visto a aula anterior. Ele está falando que a imperatividade do direito ela vem de decisões sobre valores. Então aqui a gente vê muito a ideia do contrato social, a ideia do condicionamento ao poder existente também. E nós sabemos, por exemplo, que os poderes, eu já falei sobre os poderes lá no vídeo do Bostil, e aqui ele fala que depende do poder existente e todo tipo de imperatividade ele está condicionado a esse poder. E a gente falou sobre isso no Bostil. Inclusive, eu vou falar para vocês, assistam o vídeo de Bostil. Aquele vídeo do Bostil e aquele trabalho do Rafael Souza é de extrema importância, tá ok? Leiam o livro dele e vejam meus vídeos, que aquilo dali você não vai perder o seu tempo, pode ter certeza. Então nós vamos lá. Eu falei sobre vários poderes, mas o maior poder de todos dentro de uma sociedade é o poder aquisitivo. O segundo, quando não existe nessa sociedade o poder aquisitivo, aí os outros poderes são os mais fortes, que são o segundo e terceiro poder, que eles são equivalentes ao poder cultural. Exemplo e Glácia. Se existe uma sociedade que não tem o dinheiro, por exemplo, então a cultura ela vai prevalecer. Como, por exemplo, um pajé. Culturalmente, o pajé ele é superior. Entenderam como é que funciona? Então, em primeiro lugar, vem o poder aquisitivo. Em segundo e terceiro lugar, o poder social e cultural. Então é isso que vocês precisam entender, que esses poderes aqui são os poderes que definem o condicionamento da imperatividade. Eles influenciam na criação da sociedade e das leis. Isso é que é importante vocês absorverem. E ele, como ele mesmo cita, as exigências axiológicas não se desprendem da autoridade decisória.
isso aqui é que ele disse: olha, nós temos valores, certo? Mas a gente não pode deixar de lado, apesar dos valores que a gente tem, a gente não pode deixar de lado a visão de que existem autoridades com poder de decisão sobre esses valores. E eu seria idiota se eu não visse isso e não dissesse para vocês. Eu estaria faltando com a verdade. E é isso que ele fala quando ele diz isso. As exigências axiológicas que não se desprendem da autoridade decisória. Ou seja, por mais que a gente tenha valores, ainda assim existe uma autoridade decisória sobre esses valores, quais serão inteirados na sociedade ou não. Isso é uma coisa muito importante que ele deixou no livro. Agora vamos falar sobre a norma em si, tá certo? Toda norma ela anuncia um DVC. O que seria essa questão? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando ele fala que toda norma enuncia um DVC. Vamos lá. Ela enuncia valores esperados. Ou seja, existem valores X, Y, Z. Esses valores devem ser alcançados. Esse é o comportamento ideal. Essa seria a ideia principal. Toda norma enuncia um deve ser. Aquilo que deveria ser. Esse é o ponto principal. Então, com esse enunciado, as coisas precisam ser tal. Existem dois problemas aqui. Primeiro, a problemática do deve ser e o nascimento da sanção. São duas coisas que acontecem com esse fenômeno do deve ser. Por quê? Porque quando você coloca o deve ser na jogada, você está esperando que alguma coisa seja feita. Ou seja, você se desprende um pouco da realidade para colocar, vamos dizer assim, possíveis coisas que podem acontecer. Então é um negócio muito interessante essa questão do deve ser, porque você está vendo possibilidades dentro da norma, ao mesmo tempo em que você declara as sanções se essas normas elas não forem respeitadas. Então é um duplo fenômeno. Um fenômeno problemático, que é o DVC, que você se destaca da realidade, ao mesmo tempo em que você destaca também uma sanção equivalente. São dois pontos interessantes que a gente vai discorrer aqui na questão do juízo, que é a última parte de hoje que a gente vai falar, que é a questão do que é o juízo. Então o juízo ele é um ato mental de atribuição. Quando ele fala sobre juízo, ele está dizendo que a nossa atividade mental de atribuir valores às coisas, ou atribuir um predicado às coisas, quando a gente pega um sujeito e coloca um adjetivo nele, um predicado, a gente tem um juízo sobre isso. Então essa é a ideia principal. É um ato mental de atribuição. Nós temos o juízo lógico. Isso aqui não está no livro, tá ok? Essa parte aqui eu botei para ficar mais fácil de você entender. Mas não tem no livro. O livro ele não explica muito bem isso. Nós temos o juízo lógico, o juízo ilógico, que é a ilogicidade, um trabalho que eu fiz aqui há muito tempo atrás, em vários vídeos, e ainda falta terminar ele, a propósito. A gente vai terminar ele em breve. Então nós temos o juízo ilógico, o juízo lógico e o juízo quase lógico. O nosso juízo ilógico trata do nosso juízo emocional, que é aquilo que a gente falou sobre a ilógica. O nosso juízo quase lógico tem a ver com a sofisma, que é aquilo que você sabe que é uma mentira, mas você tenta construir você tenta maquiar a verdade. Esse é o juízo quase lógico. E nós temos o juízo lógico, que é o juízo de realidade e de valor. Quando eu falo juízo de realidade e de valor, eu falo geralmente de DVC. Ou seja, você tem uma realidade e você tem um valor, e essa relação da realidade e do valor é uma realidade que pode ser de C, mas geralmente é de DVC. Vamos lá, vamos continuar. Então, o juízo de realidade para, por exemplo, a natureza física ou a natureza social é CEP, ou seja, o sujeito tem uma ligação com o predicado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, você analisando dados e vendo que aquele dado é real, você vai dar um predicado para aquela situação de uma forma lógica. É isso que significa CEP. Agora, quando a gente bota, por exemplo, CS deve ser P, e eu até falei errado aqui nessa porra, é S que tá aqui, é C, S é P, perdão aí porque eu botei C, tô louco, S é P. É isso que significa, porque o sujeito ele precisa ser o predicado. Tá ok? E aqui S deve ser P. O sujeito ele tem que ser o predicado, ou deve ser o predicado.
Isso aqui é um ponto importante, porque dentro da natureza física não pode existir deve ser. Tem que ser ou é ou não é. Então ele diz basicamente isso, que aqui pode existir ética. Pode existir ética num juízo ilógico, pode existir ética num juízo quase lógico, pode existir ética também no juízo lógico. Porém, quando a gente entra no fenômeno de deve ser, a gente entra dentro da ética jurídica. É isso que ele quer dizer, que a ética jurídica é algo diferente da ética propriamente dita, porque aqui a gente lida com deve ser de uma forma impositiva. Essa é a ideia principal. Então aqui a gente encontra a ética jurídica, a natureza da ética jurídica aqui. Então aqui a gente vê que a ética jurídica ela determina a preservação de certos valores, ela determina a validade e o fazer valer esses valores, ela determina também a possibilidade de não ocorrer, o livre-arbítrio propriamente dito e a fixação de limites válidos para a convivência. Então essa é a natureza da ética jurídica. E ele também coloca a grande diferença da ética jurídica, que é a questão de o rompimento da norma não rompe a sua validação, que é o exemplo de CEP quando se trata de natureza física. Quando uma proposição ela está errada, você tem que dizer que ela está fora da ciência, porque essa é uma lei que não tem como, ela rompeu a validade, não tem como você deixar ela lá. Diferente da norma jurídica, porque a norma jurídica, como ele próprio bota aqui, ó, a regra, embora transgredida, e porque transgredida continua válida, fixando a responsabilidade do transgressor. Ou seja, a regra ela continua, a norma ela não perde a sua validade ela sendo transgredida, porque existe uma sanção para transgredir por ter transgredido a regra. Então vamos lá. A imperatividade de uma norma ética ou seu dever ser não exclui por conseguinte, mas antes pressupõe a liberdade daqueles que a ela se destina. É essa correlação essencial entre o dever e a liberdade que caracteriza o mundo ético, que é o mundo do dever ser, distinto do mundo do ser, onde há deveres a cumprir, mas previsões de que têm de ser confirmadas para continuarem sendo válidas. Isso aqui ele está dando a questão da ciência, por exemplo, como o exemplo que eu disse, que as previsões elas precisam ser validadas e confirmadas. Se elas não forem confirmadas, você precisa descartar elas. Diferente da natureza da ética jurídica, porque a gente pressupõe que elas serão transgredidas. E esse é o caráter da imperatividade que ele fala aqui, que a gente já pressupõe que elas serão transgredidas e evidentemente se elas forem transgredidas, a gente vai ter que aplicar uma sanção. Então a imperatividade da norma ética, ela continuaria válida.